no vídeo de hoje teremos uma convidada muito especial que vem falar de uma profissão muito bonita que forma pessoas, que transforma vidas. Vamos falar da profissão de pedagogia. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha e também acione o sininho para receber os novos vídeos. Então, roda a vinheta! Prometido, hoje estou aqui com uma futura pedagoga. Espero. E é uma pessoa muito especial para mim. E venho falar sobre a sua trajetória acadêmica, venho falar um pouco sobre esse amor que está sendo formado dentro da universidade, para ela sair de lá como uma formadora de criança. De criança, adultos, né, jovens. E pessoas no geral. E pessoas em gerais que precisam sempre de um professor que é aquele que a gente lembra com muito amor e carinho quando saímos do ensino médio e que ainda vamos precisar na faculdade e em todas as relações da nossa vida. São com eles que nós passamos os primeiros momentos. Então, Camila, eu queria agradecer muito a sua presença hoje aqui. Queria dizer assim para você que eu estou muito feliz. A nossa conversa antes da gente começar a gravar o vídeo agregou muita coisa no meu coração. E eu espero desde já que Deus abençoe e vai abrindo portas para você nessa profissão tão linda que, como você descreveu, uma pessoa que enche seus olhos falando dessa profissão. Então que nós possamos ter uma conversa e tirar muitas dúvidas do pessoal que está em casa, para eles também se descobrirem talvez uns futuros pedagogos. Então seja muito bem-vinda. Obrigada. Então a gente vai falar, né, algumas perguntas como de costume. E eu queria fazer uma pergunta para você, Camila, de antemão, para perguntar assim, como que foi essa tua experiência de entrar na faculdade? Se essa é a única faculdade que você entrou, como que foi, se não foi a única faculdade, como que foi sair do ensino médio, entrar numa faculdade e depois, né, se esteve numa faculdade, sair de um curso, entrar em outro curso, como que está sendo essa troca de mudança de rotina de vida e troca de curso, troca de ensino médio, como que tá sendo pra você? Então, eu vou ter que... Acho que eu não tenho que falar a minha idade, né? Mas eu não tenho mais meus 18 anos. Não, sou muito velha. Mas eu cheguei a fazer uma faculdade assim que saí do ensino médio, né? Eu fiz biologia. Logo que eu saí, porque por pressão, por pura pressão das pessoas à minha volta, por fazer alguma coisa para não ficar parada mesmo, porque eu não trabalhava, então eu tinha que fazer alguma coisa. Então eu entrei em ciências biológicas, mas nunca foi minha opção, eu nunca me vi como professora de biologia, nunca me vi com bichos, né, que é o que todo mundo fala, né, biólogo mexe com bichos, nunca me vi, mas eu passei um semestre lá, foi bem complicado, porque quando não é uma coisa que você realmente sinta que gosta, então você acaba... A luta fica maior ainda, né? Porque você tem que gostar do que você faz. Então foi bem complicado, eu cheguei a ficar um semestre, mas eu tranquei, eu falei, não, eu vou achar meu caminho, né? Vou procurar algo que eu goste e eu me identifique pra fazer. E quando você saiu então dessa faculdade de biologia, que também por coincidência foi que eu desisti por primeiro, não é fácil ser biólogo e olha, você está formado em biologia, eu quero dar os parabéns, principalmente quem é formado aqui na Unespar, que o curso é integral, o curso requer mais, né, da aptidão da pessoa física, mental. Entrega total, assim, pro curso, você não tem tempo pra mais nada. Então eu quero parabenizar esses profissionais, principalmente os meus amigos que saíram formados, os amigos que a Camila também conheceu no primeiro semestre dela. No terceiro ano já. Já estão quase se formando, né? E como que foi a troca desse curso de biologia para outra realidade que é a pedagogia? Tipo, por mais que os dois tenham relação com o universo da escola, com o âmbito escolar, com alunos, mas mesmo assim tem muita coisa diferente aí, né? Então como que foi trocar biologia por pedagogia? É outro assunto praticamente, né? Porque na biologia a gente estuda o ser vivo, né? Seja o que for, né? A árvore, por exemplo, ela é um ser vivo. Então a gente estuda o ser vivo, né? E como ele vive, não é em sociedade, como ele vive no meio ambiente. É mais ou menos assim. Na pedagogia a gente estuda a sociedade, o ser humano e como ele lida com o seu ambiente, né? Então é isso que a gente estuda na pedagogia. É mais focado, geralmente, né, na maioria das turmas das pessoas, foca na educação infantil. Mas não é só educação infantil, tanto que tem o EJA, né, que é para pessoas adultas. Aí depende de cada pessoa, mas a gente
lá a gente trabalha com o ser humano, como ele lida em sociedade, como ele trabalha, como ele vive em sociedade. E é assim que a gente lida com ele na pedagogia. Como vocês ainda não sabem, eu até esqueci de falar, a Camila está no primeiro ano, né, de pedagogia e já passou esse primeiro bimestre, segundo bimestre que vocês faziam aula na Unespar, né? Como que foi estudar esse primeiro bimestre? Quais foram as matérias que mais te impressionaram? Ou matérias que você achava que não tinha e teve? Quais matérias que às vezes faz a gente desistir? Ou às vezes quer que a Dá gente mais força, fique? né? Como que foi esse primeiro impacto, então, do primeiro, segundo bimestre? Porque às vezes as pessoas entram na faculdade e o primeiro impacto do primeiro semestre ou o primeiro bimestre, elas já querem desistir, né? Porque é algo novo, tudo que é novo assusta, né? Então, como que foi essa tua relação diante desses primeiros meses aí de faculdade? Então, pedagogo a gente chama de professor também, né? Criança não fala pedagogo, fala professor, seja o que você for, né? Então, a gente chega lá achando que vai ensinar a gente a dar aula, a gente vai aprender, né, as coisas pra dar aula. Mas a gente, no primeiro ano, principalmente, a gente trabalha muito, a gente estuda muito todas as sociedades. Desde o começo, sabe? Em sociologia, que é uma das minhas matérias favoritas, a gente estudou como é que fala? A formação do homem, né? Do primata lá. A gente estudou toda essa história para chegar na sociedade que a gente vive hoje. Tudo que a gente já passou. Claro que em um bimestre, semestre, não dá para ver tudo. Mas a gente procura estudar desde o princípio para a gente entender tudo o que levou a gente a chegar até hoje. Todos os passos, todas as pessoas que entraram em políticas, em situações, instituições que ajudaram o planeta ou a sociedade, de alguma forma que tiveram influência, sabe, na sociedade. Fizeram a sociedade agir de tal maneira ou de outro tipo, assim. Tudo que fez um marco na história, assim, principalmente. No primeiro ano a gente estuda muito isso. E a minha... Mais ou menos. Mas assim, tem alguma das matérias que você já olha para o futuro e sabe que vai ter e acha que não teria? Acho que... Não, todas as matérias que tem a grade curricular da pedagogia, pelo menos no primeiro ano, que é o que eu conheço, tudo serve de complemento, sabe? Uma matéria complementa a outra no que a gente está aprendendo. A gente tá se moldando ali dentro, né? Porque a gente não sabe, a gente não sabe de nada do que está sendo falado, a gente está conhecendo, então a gente está se moldando. Então todas as matérias vêm assim e vão se juntando, é uma coisa muito legal. Porque você aprende uma coisa em tal matéria e chega na outra matéria, não é exatamente aquilo, mas ela se junta, assim, sabe? Você tem um conhecimento maior ainda. Então todas as matérias são complementos uma para outra. E apesar de uma não ter muito sentido, você pensar que não tem sentido, se ela tá na grade, com certeza tem um sentido por trás, sabe? Em algum momento você vai saber o que aquela matéria tá fazendo ali. E assim, que muitas vezes, como você falou no começo do vídeo, que às vezes pedagogia a gente trela já com o assunto de escola e como professor. Porque nenhum aluno vai chegar para um pedagogo e falar pedagogo. Não, ele já fala sor, né? É o tia. O tia. Quando a criancinha é tia. Então, a gente antes de entrar para a faculdade, ele já trela o assunto pedagogia como professor. Mas eu acredito que seja um pouco diferente. E o que sua profissão faz e pode fazer que às vezes as pessoas não imaginam? O pedagogo, assim, como professor, né, ele tá em uma sala de aula, né, geralmente ele vai de vez em quando, às vezes o professor não pode, assim, a gente vai de vez em quando. A gente não é a rotina de estar sempre na sala de aula. Mas o pedagogo, a função dele é lidar com as crianças ou com as pessoas, né, principalmente no âmbito escolar, saber lidar, saber conhecer, observar, sabe? Se tá num grupo, numa sala, tem 30 crianças, já é complicado, porque é muita criança, né? Sim. E aí você tem que saber lidar, ver se todas as crianças estão se desenvolvendo, se todas estão aprendendo, se uma está mais para trás, ver o que está acontecendo com aquela criança, sabe? O pedagogo tem a função, assim, principal de saber observar e lidar, né? Ajudar, procurar formas de ajudar a criança a poder se adaptar, sabe? A gente tem que moldar a criança para todas as situações que vão haver, porque na escola é tudo diferente, né? Um é diferente do outro. Apesar de que uma coisa que você falou que eu não tinha pensado, na escola são todos a mesma idade, né? Tem uma exceção ou outra, assim. Já quando a pessoa já é no ensino superior, já não é a mesma coisa, né? Tem idades totalmente diferentes. Tem desde o mais novinho para uma senhora, assim, sabe? Então a gente, na escola, a gente tenta moldar a criança
né, no ensino infantil, para que ela saiba lidar com todas essas diferenças e consiga acompanhar a turma ou as pessoas que estão à sua volta. O pedagogo tem a função de ensinar a viver em sociedade, mais ou menos, ensinar valores, essas coisas. A gente tem que saber moldar a criança mesmo, moldar para saber para ela saber quem ela vai ser no futuro, que tipo de pessoa, para ensinar ela como ela vive em sociedade. Até porque antes do vídeo, né, a gente tava conversando e quando você fala que é os primeiros valores de uma criança, que é porque a gente vê muito isso, que o âmbito escolar, ele é o primeiro contato da criança com o mundo externo da casa. Então, ele começa a se habituar, começa a se acostumar com pessoas diferentes, com adultos diferentes, coisa que ele não tinha dentro da sua casa, porque ele já nasceu ali, já tinha todo amor, todo afeto, né, todo cuidado, ele confiava nas pessoas que estavam ali, se relacionava conforme ele foi ensinado a se relacionar ali, mas quando ele saiu o pezinho para fora, já é aí outra realidade, é viver com outras pessoas e às vezes nós, como já fomos crianças e as outras crianças, não conseguem se habituar com a sociedade. Que a sociedade, ela gira no entorno. Eu saí da minha casa, eu já estou vivendo em sociedade, né? Porque em casa eu vivo com a minha família, mas fora, aquele que eu não amo, aquele que eu não conheço, como eu vou me comportar diante da pessoa, né? É diferente, né? Porque hoje em dia, nossa, você não conhece ninguém, assim, cada pessoa tem uma surpresa, assim, cada pessoa é diferente. Então a gente tem que saber lidar com todos os tipos de pessoas, saber lidar com as diferenças, entender isso que a gente tenta passar, que a gente tem que entender que ninguém é igual a ninguém e respeito é o principal, sabe? É isso que a gente tenta passar muito, assim, que respeito é o principal valor que a gente tem que ter, respeitar tudo, todas as diferenças, entendeu? O pedagogo tem que... Então, eu acredito que o pedagogo, quanto o professor, já puxando um pouco o saco e também elogiando um pouco essa profissão, que é muito desvalorizada no tempo atual. É dizer assim, professor, professora, pedagogo, vocês são os pilares da educação, são os pilares de formação de pessoas, na sua integridade, nos seus valores. Então, às vezes eu vejo muito, Camila, às vezes as pessoas falam assim, por que você vai ser professor? Por que você vai ser pedagoga? Você vai receber tão mal, vai ficar escutando pela cara pelo filho dos outros. Mas esquece que para uma sociedade viver bem, para uma sociedade adquirir os seus... desenvolver, evoluir, né, como sociedade, precisa dos seus princípios, precisa de alguns pilares, valores, que são dados a princípios, né, no começo, no colégio. E eu acho coisa mais linda, né? Eu sou suspeita de falar, porque às vezes as pessoas falam que eu vou dar aula de jeito algum, porque eu acho tão lindo a pessoa que se doa pela vida do filho de outra pessoa para colocar ela ali no âmbito de sociedade, para não deixar aquela pessoa perdida, para, né, fazer que aquela pessoa descubra os seus sonhos. Porque na maioria das vezes, aconteceu com você, aconteceu comigo, eu acredito que os meus sonhos de quanto universitária começou a florar ali dentro do colégio. A gente vê uma matéria que a gente gosta mais, outra que, né? A gente vai falando, eu gosto mais de português. Quem sabe eu não vire professor? Sim. A gente vai acabando, a gente vai se baseando no professor, né? A gente olha o professor com admiração, com carinho por quem ele é. Então a gente é visto pelos alunos, assim, com muito carinho. Mas as pessoas de fora, elas têm muito preconceito mesmo, sabe? Você não ganha bem, você cuida dos filhos dos outros, tem criança que é tão mal educada, pra que isso, né? Pra que você vai passar por isso? Porque não escolhe uma profissão melhor, um engenheiro, um médico, né? Um advogado que ganha tão bem. Eu já ouvi muito isso, assim, muito, sabe? Por que você vai ser professora? Por quê? Por que isso aí? Mas a gente esquece que a vida não é feita só de engenheiro, médico, são muito importantes, são. Mas professor também é a base da importância de todas as outras profissões. Então, às vezes, a gente se ecoa, a gente se reprime naquele sonho que nós temos de ser professor por conta de uma sociedade, digamos assim, boa parte, assim, frustrada, né? Que acho que as pessoas que entram dentro para ser professor, para ser pedagogo, eu acho que são frustrados. Porque eu já ouvi muito dizer, quando eu fazia embologia, você não passou em outra faculdade e quis ser professor. Não é bem assim. As pessoas têm o sonho ainda de educar alguém. Tem pessoas que ainda têm sonhos de dar valor para alguém. A gente é visto como última opção, né? A gente é visto, não consegui nada, não, você é um professor ali, vai estudar para ser professor. Acontece, não vou dizer que não acontece, tem casos.
Mas assim, a gente não pode ser visto como última opção, a gente tem que ser a primeira opção. Porque todo profissional tem que ter um professor. Todo profissional tem um professor. Então a gente é. A gente é o caminho para todas as outras profissões, né? Então a gente não pode ser visto como última opção, como que sobrou, ou como a pior. Porque a gente não é a pior profissão, né? A gente é a base ali para todas as outras poderem se construir, sabe? Então a gente precisa mudar essa visão das pessoas. E outra, assim, que entrar numa graduação não quer dizer que você vai ser aquilo ali. Né? Existem essas especializações, suas graduações, seus mestrados, seus doutorados, que cada vez mais vai se especificando. Cada vez mais você vai especificar em uma área. A Camila estava me contando que a forma de atuar no pedagogo não consiste só apenas no colégio, mas também atua em outras áreas, né? Como, por exemplo, quais são? Tem as mais, óbvio que a de professora é a principal. Sim. Mas também tem a pedagogia empresarial, porque como a gente trabalha com pessoas no geral, é mais voltado para educação infantil, mas a gente aprende a trabalhar com várias pessoas, com todo tipo de pessoa. A gente tem que saber lidar com todos os tipos de pessoas, né? Com a sociedade. Sociedade não é só lá fora, assim, sair na rua. Aquilo ali não é só sociedade. Sociedade é na empresa. São 50 funcionários numa empresa, é uma sociedade. Porque ali todo mundo é diferente, todo mundo tem que se trabalha para um bem maior, né? Para receber no final do mês, no caso. Então todos têm que trabalhar em equipe. E aí tem a pedagogia empresarial também, que para saber lidar com esses tipos de pessoas dentro da empresa. Tem também a pedagogia hospitalar, né? Porque a criança, principalmente, né, na criança, quando tá no hospital, ela não tem esse contato com a criança que não tá lá dentro, né? Que tá na sala de aula, tá brincando na rua, tá em casa. No hospital não tem isso, ela não tem essa opção. Ela fica na cama dela, dá uma volta pelo hospital, ela não tem contato. Então a pedagogia hospitalar tá lá pra poder cuidar dessa criança, sabe? Ensinar pra ela alguns valores que às vezes ela não tá aprendendo por não estar em sociedade mesmo, assim. Tá presa, né, no hospital. Então a gente também tem a pedagogia hospitalar. Eu não posso falar específico porque eu não estudei sobre isso, então eu não posso vir aqui e falar que é assim que a gente faz lá na pedagogia. Não tenho esse direito de falar. Mas eu sei que tem a pedagogia hospitalar que trata com as crianças também. E com certeza tem um leque aí do que possa trabalhar, né? A Camila falou muito sobre valores, falou muito sobre observar a criança, né? Ajudá-la. Então eu acredito que também a pedagogia é muito atrelada com a psicologia, né? Nossa, totalmente, assim, desde o primeiro ano a gente tem a psicologia, né? A matéria mesmo de psicologia, que a gente estuda os psicólogos, os filósofos, como eles viam a sociedade, como eles agiam, como as pessoas agiam, né? Porque eu tô aqui com a Jéssica, mas se eu tiver com outra pessoa lá fora, eu não vou agir da mesma forma. Então a gente, na psicologia, a gente estuda como as pessoas lidam, né? Com vários tipos de pessoa. Então o pedagogo tá ali preparado para observar isso, essas diferenças, se você tá conseguindo lidar realmente com isso ou não. E a gente vai ali para te ajudar, né? Ajudar a entender, porque às vezes quando é criança, assim, a pessoa não entende. Sim. É criança, sabe? Tá se formando ainda, não tem esse conhecimento que ninguém é igual a ninguém, que a menina não tem que cuidar da casa, que tem meninas que gostam de jogar bola, que é diferente. Então a gente tem que estar sempre cuidando da criança, né? Observando ela e ensinando que existem vários tipos de pessoas. A gente tem que formar ela para isso, para ela saber trabalhar como sociedade. E então, Camila, como você está no primeiro ano, passando por esses desafios, né, que são os primeiros bimestres, ainda tem muito, né, águas para rolar nesse rio aí. Mais 3 anos aí. Então, o que você poderia deixar de mensagem para alguém que possa entrar em pedagogia, né? A gente sabe que os vestibulares eles estão chegando, as pessoas vão, né, prestar vestibular para pedagogia. O que você pode dizer para elas como um incentivo, uma mensagem de apoio para essas pessoas? Então, a pedagogia não é fácil, assim como todas as outras, né? A gente tá no curso superior, não tá ali pra ser fácil, né? A gente tá ali pra aprender e vai ser na cara e na coragem, principalmente. Então, principalmente na pedagogia, vai ter momentos, assim, que você vai estar cheio de coisas e você não vai ter ar pra respirar, sabe? Você vai falar, tem tal trabalho, tem tal projeto, tem tal seminário, tal apresentação, e o que eu vou fazer? Eu não tenho tempo pra tudo isso. E você tem que dar atenção, e principalmente tem gente que faz estágio já no primeiro ano, né? Pra poder
ter horas, porque a gente precisa disso, né? Quando chega no último ano, a gente fica desesperado. Então, a gente tem que saber lidar com tudo isso. E chega no momento que a gente já quer desistir logo no primeiro ano, né? No primeiro bimestre, semestre, no primeiro semestre. Então, como eu já comecei o segundo semestre e eu já quase desisti no primeiro, então, assim, eu tenho a certeza que se a gente parar, assim, respirar, ele vai fluir, sabe? Vai fluir. Você vai achar um tempinho ali, vai achar alguém que te ajude também, porque isso é muito importante na pedagogia, né? A gente tem que saber lidar com as pessoas. Não só ensinar os outros, a gente tem que saber, né, lidar com as pessoas. Na pedagogia, assim, no curso, estudando mesmo em sala de aula, são pessoas de vários tipos na sala, assim. Então você tem que trabalhar em grupo, saber trabalhar em grupo, né? Então é importante que você peça ajuda e que você ajude. Porque às vezes você tá numa situação ruim e o outro também tá. Então por que os dois ficarem os dois ruins, sabe? Um ajuda o outro. Lá a gente tem que ser muito força um pro outro, né? Num curso mesmo. Então que a gente possa ser força um pro outro quando a gente entrar. Saber que se tá difícil pra você, pode estar difícil pro outro também. Que não é só você, que você não é o burro, sabe? Então que você respire, que saiba que vai passar. Que é uma matéria que, por mais que seja difícil, alguém já passou por aquilo, né? Sim. E que você tem toda a capacidade pra passar por aquilo também. Mesmo que talvez aquela não seja a sua hora. Às vezes não vai dar certo, às vezes você vai reprovar. Acontece, não tem como ser perfeito em tudo. Mas que saiba que você vai conseguir, sabe? Você respira e vai. Faculdade não é pra ser fácil, faculdade é difícil mesmo. Então, é força, é foco, é persistência. Acho que a persistência é a palavra, sabe? Porque em todos os cursos, acho, as pessoas têm dificuldades assim, enormes em determinadas matérias. Na pedagogia não é diferente, assim, tem coisas que você não entra na tua cabeça, sabe? Então você tem que ter muita força e muita persistência e conversar com os professores, porque os professores são atenciosos, pelo menos os meus. Sou suspeita pra falar, porque eu gosto deles. Mas eles são atenciosos, sabe? Eles estão ali pra te ensinar, então você tem que aprender. Não é só passar ali, passei ali com a média, só pra dizer que eu consegui mesmo, mas você tem que entender o que você tá trabalhando. Porque futuramente esse vai ter o seu serviço, né? Esse vai ser seu trabalho, então você tem que saber o que você tá fazendo e entender. Então é força, persistência, sentar, respirar primeiro, né? Respirar 2 vezes, 3 vezes, e que vai dar tudo certo no final, vai dar tudo certo. Bom, então, eu acredito que... Acredito não. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre o que é pedagogia. A gente tem muita coisa para falar sobre pedagogia. Nossa, a gente conversou aqui antes, né? Ficamos um bom tempo conversando tudo. É um curso, assim, que tem muita base de conhecimento. É um curso muito bacana. Acredito eu que seja um curso principal na vida das pessoas também. Assim como professor de letras, professor de história, professor de geografia, enfim, esses professores que dão a base dos nossos conhecimentos. E aproveitando também esse vídeo, dizer para você, professor, professora, e você aluno, né? Valorize seus professores. Valorize as pessoas que querem dar valor para você. Construiu os seus valores, construiu já, né? Se você já saiu da escola. Valorize o professor do seu filho, porque é ele que lá... Porque é eles que estão ajudando o seu filho a entrar numa sociedade. É eles que estão dando força para o seu filho, para ele continuar a ser alguém na vida, construindo sonhos, talvez, no coração do seu filho. Talvez não, que eu acredito que há muitos sonhos, os professores que plantam em nossos corações. Sementinha. A sementinha, né? É bem aquela dinâmica da sementinha quando a gente faz na 4ª série, né? E tem um significado, né? Realmente é o professor que está plantando e que a sociedade vai colher os frutos. Então, eu acredito que esse vídeo também sirva de, assim, agradecer todos os profissionais da área da educação que estão talvez passando por momentos, né, de muita luta pela educação, mas continue, porque a educação, ela é o futuro do país, ela é o futuro da nossa nação, das nossas crianças, dos meus filhos que ainda não tenho, dos meus netos, enfim, ela é o futuro do Brasil. Então, professor, e você também universitário ou vestibulando que está prestes a entrar numa faculdade de licenciatura ou pedagogia, não desista. Seja o sinal, seja o ponto de esperança desses alunos, seja o ponto de esperança dessa sociedade que precisa muito de você. Que a educação é a única coisa que vai mudar o mundo, né? Sim. É a educação que tem esse poder de mudar. É a educação, porque
você aprende a trabalhar com tudo, né, na educação. Então, que a gente saiba respeitar os profissionais e que se um dia você se tornar um profissional, toda a força do mundo pra você, porque não é fácil. São o futuro de crianças na sua mão, que você está ajudando a se formar. Então, é linda essa profissão. Claro que tem seus desafios, mas nossa vida é feita de desafio. Então, muito obrigada, Camila, pela sua presença. Você alegrou muito meu coração por estar aqui nesse dia. Muito obrigada. Obrigada a você. Até instalou. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha e também acione o sininho para receber os novos vídeos. Obrigado por todos vocês assistirem o vídeo. Um beijão, um abraço e até o próximo vídeo. Até!